Olá, boa noite. Boa noite, gente. Vamos aguardar aí um pouquinho as pessoas irem entrando. Hoje a gente vai falar, né, sobre depressão e o mundo moderno, né? A gente ouve muito que a depressão é o mal do século, né? E que as características do mundo moderno, né, da modernidade, acabam afetando isso de alguma maneira, mas às vezes a gente não para pensar o porquê, né? Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nessa live, né? E aí a gente vai só esperar, né? Hoje a gente tem uma convidada, que é a psicóloga Monique, do perfil Psicologia da Depressão. E aí ela vai entrar, né? Vou só esperar aqui ela fazer a solicitação pra gente começar aqui esse bate-papo. Boa noite aí, eu tô vendo o pessoal online, legal. Deixa eu chamar ela aqui. Psicologia. Aí, vamos esperar ela aceitar aqui o convite. Acabei de mandar aqui. Oi. Aí, boa noite. E aí, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Seja Tá me muito ouvindo? bem-vinda. Tô te Direitinho? ouvindo super. Aham. Combinado. Ótimo. Então, né, eu tava aqui falando pro pessoal um pouquinho sobre a temática, né, da nossa live de hoje, que é sobre depressão e o mundo moderno. A gente vai conversar aí um pouquinho sobre essas características, né? Perfeito. Eu queria só que você se apresentasse também, né, para as pessoas te conhecerem. Certo. Meu nome é Monique, eu tenho 28 anos, sou formada há 5 anos aqui na PUC de BH. E eu tenho depressão desde muitos anos atrás, desde a minha adolescência. E a partir daí eu comecei a falar, a partir de 2018, na verdade, por conta de todo o meu histórico, né, de depressão, eu comecei a falar sobre a minha depressão no Instagram, depois passei para o canal no YouTube, que é um espaço que eu tenho para falar por mais tempo, né? Não só aqui nos stories, para não ficar aquela linha gigantesca. E aí, divulgando, assim, sobre conteúdos, né, sobre depressão e tudo mais, as pessoas começaram a se interessar, começaram a se identificar. E eu falei, cara, eu acho que eu preciso continuar falando disso, não só quando eu estiver deprimida, mas para além da minha depressão, né? Escutar as outras pessoas também e tentar ajudar através da identificação, né? Então, desde 2018 que eu falo sobre minha depressão lá no canal e postando mais conteúdos agora aqui no Instagram também. Ai, que legal. E aí também, né, imagino que os seguidores da Monique também estejam aqui, né? Então eu vou falar só um pouquinho também sobre o meu trabalho. Né, eu sou psicóloga clínica e a minha formação ela sempre foi muito voltada para o debate das questões sociais, né? Utilizar a psicologia com um olhar crítico para analisar a sociedade, analisar as relações, né? Contextualizando as questões mesmo históricas, como a gente chegou, né, nesse formato que a gente tem hoje socialmente e como tudo isso afeta a nossa saúde mental, né? Então, quando a gente fala de gênero, quando a gente fala de raça, como a gente fala de classe econômica, né? Tudo isso, de alguma maneira, faz parte da forma que a gente sofre emocionalmente ou da forma que a gente se sente bem, né? Tudo isso afeta a nossa saúde mental de maneira geral. Então, é mais ou menos, né, a partir disso que eu comecei, né, o trabalho aqui também no Instagram, divulgando, né? Eu agora estou no doutorado também e meu foco também é um pouquinho mais para violência contra mulheres, olhando para os homens, né, autores de violência. Então, hoje a gente vai misturar aqui um pouquinho a experiência, né? A Monique com a experiência dela é muito importante relacionada à depressão e eu vou trazer também esse olhar mais das questões sociais, né? Para a gente dialogar um pouquinho. Ótimo, ótimo. Eu não tenho tanta experiência nessa área, assim, na área social, mas vocês estão aqui, né, Liliane, para a gente ter essa troca, assim, de campos, né? Vai ser maravilhoso. Claro. Então vamos lá, né? Como eu falei no início, a gente vai falar sobre depressão no mundo moderno, né, na modernidade. Mas antes de tudo, eu acho super importante a gente contextualizar, né? Primeiro, o que é depressão?
Porque tem uma confusão muito grande, né? Às vezes a pessoa fica triste por um período de tempo, ou às vezes está passando por um processo de luto, né? Por alguma perda. E aí, às vezes, as pessoas confundem, né? E acham que aquilo ali é depressão. O que que caracteriza, na verdade, né, a depressão? Como que a gente diferencia a depressão de um outro sofrimento emocional, mas que não necessariamente é um transtorno depressivo, né? Eu acho que primeiro é o tempo de duração, né? A depressão, ela não é uma coisa que vem e não também necessariamente precisa ter um gatilho específico, né? Como é o meu caso, que é a depressão crônica, ela não precisa ter necessariamente um gatilho, mas a partir de um gatilho específico, né? Do tipo, eu terminei um relacionamento, eu perdi um parente, né? Algum ente querido, eu desenvolvi, né, essa depressão, esse período depressivo. A tristeza vem, né, claro, com qualquer perda, né, com qualquer tipo de luto. Mas se está ultrapassando um certo... Não tem um limite de tempo, né? Mas você está vendo que aquela tristeza, ela está sendo prolongada, está sendo mais recorrente, vindo com os outros sintomas do tipo perda completa de interesse, né, pelas atividades diárias, inclusive coisas que você gosta de fazer, que você tem interesse em fazer. E aqueles sintomas clássicos, assim, né, de ficar muito tempo deitada, desanimada, com um corpo pesado, insônia, dificuldade, assim, de até de se alimentar, de sentir até sabor, muitas vezes, da comida. Tenho estudado bastante sobre os sintomas físicos, né, que a depressão traz também, que às vezes a gente fica assim, não, mas é só uma dorzinha de cabeça, é só uma dificuldade para dormir, é só um enjoo, todas essas coisas, perda de memória, dificuldade de concentração, todos esses sintomas que podem ser de diversas outras coisas, mas que cada dia que passa tem mais estudos mostrando, né, principalmente com a neurociência, mostrando que tem diversos outros sintomas físicos. Então, é o conjunto, né, não só do tempo de duração, mas todos esses sintomas que vêm atrelado à depressão também, com um tempo, né, de duração maior do que a tristeza. Sim. Eu acho que nesse ponto aí é muito importante, né, falar que você trouxe esses aspectos físicos e aspectos cognitivos, né? Então, afetam a pessoa psicologicamente no sentido, assim, de atrapalhar extremamente a capacidade de funcionamento da pessoa, né? Então, atrapalha cotidianamente. Então, relações sociais. Exatamente. Então, altera o humor com uma série de exemplos, né? Que deu de indisposição, distúrbio de sono, né? Alimentação que não consegue, disposição, energia mesmo, né? Às vezes a pessoa até quer, mas ela não tem energia para fazer isso. Então, o funcionamento dela diário ali está comprometido, né? Então, às vezes até, Lilian, desculpa ter te cortado, fica muito difícil identificar para algumas pessoas se é tristeza, se é depressão ou se é preguiça. Eu tô desanimado, né? O desânimo, a preguiça. Qual que é a diferença, né? Essa preguiça tá durando quanto tempo? Preguiça de fazer coisas que você gosta, né? Assim, é difícil você ter preguiça de fazer algo que te motiva, que te deixa alegre, né? Que te faz feliz. Até comer uma comida saborosa, tanto faz, não tô nem aí para quem vai pedir de comida pra gente comer hoje? Não sei. Coisas assim, bestas do cotidiano, mas que se você for percebendo, né, essa duração, tem que ter um alerta aí, né, para ficar, para prestar atenção se isso realmente não é um distúrbio, né, um transtorno. Inclusive, já emendando aqui no assunto, a depressão antes ela era tida como doença, né? Eu estava lendo no livro do Christian Dunker, ele inclusive queria deixar essa indicação de livro aqui para quem tiver mais interesse, que Liliane me mandou, assim, um diamante. Esse livro foi um diamante, assim, de verdade, porque é o livro do Christian Dunker, é uma biografia da depressão que conta realmente a história da depressão, como ele fala, como uma entidade real, como se a depressão fosse uma pessoa mesmo. Inclusive com data de nascimento, data de como é que ele fala, gente? De quando você emite quando você nasce, sua certidão de nascimento. Certidão de nascimento. Com a certidão de nascimento em 1854. Gente, meu pai tá aqui desesperado, tentando mandar mensagem, tentando entrar na live, tadinho. Eu vou pedir pra vocês responderem aí pra mim, por favor, que tá dando dó. Desculpa.
Mas eu tava falando da data De nascimento da de depressão. nascimento e da certidão de nascimento da depressão, em 1854, que era tida como doença. E o Christian Dunker, nesse livro, vai falar da depressão como transtorno. Porque o que diferencia, né, uma doença de um transtorno? A doença tem mais essa questão física, né? De eu consigo detectar, fazer um exame de sangue e detectar que eu tô com uma glicose baixa ou com uma glicose alta. Eu consigo medir. Os transtornos mentais, eles não têm esse nível de medida mesmo, né? Quanto de serotonina, de dopamina, de neurotransmissor que eu preciso ter no meu cérebro para me considerar saudável, né? E o que é saudável também? O conceito de saudável, de normal, né? Então, troca esse termo de doença para transtorno nesse sentido, assim, que a gente sempre fala, né? Depressão é doença. Não é mimimi, não é brincadeira e tal. Hoje eu já tento trocar por isso, né? Do transtorno. Ai, não é doença porque não dá para medir. Exatamente, vocês estavam certos. Todas as pessoas que me corrigiram, né? Não é doença, é um transtorno. E aí tem uma curiosidade, né, nesse sentido de ter data de nascimento, né, digamos assim, porque Sim. à medida que o tempo vai passando, né, a sociedade ela vai se modificando, né? As formas de trabalho, a maneira da gente se relacionar com as pessoas, o que é tido como normal ou não dentro de uma relação. Uma série de fatores, né, ali no nosso cotidiano vão sendo alterados. Então, se a gente pensa, por exemplo, na Revolução Industrial, se a gente pensa aqui, né, sobre a questão, assim, da forma que o casamento era considerado antes, da forma que é agora, né? Então, tem uma série de fatores que vão modificando a globalização, o acesso à internet, as tecnologias. Então, tudo isso mudou a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de existir como pessoa, como identidade e a nossa forma de se relacionar também com as pessoas. Logo, a nossa forma de sofrer também se modificou a partir, né, dessas modificações. É claro que isso não é assim, né, um passe de mágica, então vai acontecendo essas mudanças com o tempo e o próprio DSM, né, que é o nosso manual aí que diz sobre quais são considerados os transtornos mentais, ele também vai sofrendo modificações, né? Então hoje a gente está no número 5, né? E ele também vai aí fazendo modificações desse diagnóstico. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, existem 17 tipos, né, de depressão. Então, no manual, né, é óbvio que tem algumas críticas e algumas questões que a gente faz a esse processo aí do diagnóstico, mas atualmente ele tem tipificado nesse manual 17 formas de sofrer por depressão. Então, é só para dizer, assim, né, que como que é uma coisa abrangente e que se modifica junto com a sociedade mesmo. Exatamente. Nesse livro também do Christian Dunker, ele fala da depressão, como que era a depressão antes, né? Ela era chamada melancolia e ela era muito mais um sintoma de outros transtornos ou doenças, né? E hoje a gente tem a depressão já mais mas como um transtorno mesmo, né? Ela não é um sintoma isolado. Ela é sozinha um transtorno, né? Exatamente por conta de toda essa mudança. Ele fala também do processo de individualização do sujeito, né? De como que ele se entende também perante a sociedade. Então, tudo isso, como você falou, né? Vai transformando, não só... E ele até questiona, assim, será que hoje a gente tem a depressão enquanto um transtorno e ela vai se modificar tanto que ela vai ter que mudar de nome daqui a uns anos? Que era a melancolia, depois ela passou a ser a depressão, que hoje é o transtorno bipolar, mas que eles chamavam antes de loucura cíclica ou circular, eu acho. E hoje já tem a depressão formada enquanto transtorno. Será que daqui a uns anos, quais são as transformações que vão acontecer, que a gente talvez vai precisar trocar até a nomenclatura, né? Então, até como que a gente nomeia o sentimento, né? O sofrimento psicológico, ele vai mudando o nome para se adaptar na realidade. Será que vai ter só 17, né? Ou será que vai ter mais, né? Como é que... Sim. Nossa! Pode Desculpa. falar. No livro, eu tô muito empolgada com esse livro, acho que tá dando para perceber, porque, assim, ele realmente dá, assim, uma timeline, sabe, da depressão.
ele fala de diversos nomes de depressão que tiveram em culturas antes, na África, enfim, com os nomes da região, assim, né? Para nomear as características da depressão. Quando a pessoa estava mais pálida, abatida e chorando muito, tinha o nome. Numa determinada região da África. Em outra região, tinham outro nome, mas que tinham esses sintomas, né, muito parecidos. Hoje, a depressão chama depressão globalmente por causa de toda essa identificação que aconteceu de todos esses sintomas. Começou a padronizar mais os sintomas, né? Então, padronizou, todo mundo se identificou em todas as culturas, em todo lugar do mundo, para a gente conseguir ter um nome só para tudo isso, né? Então, como é que vai ser isso daqui a uns anos também, né? Qual que é o nome que vai precisar mudar, né? Alterar para tantos sintomas, né? Diferentes que vão surgindo por conta da transformação social, né? E esse ponto, né, de se padronizar, eu acho que diz muito também sobre a nossa forma de lidar hoje, né, com a parte da internet mesmo, né? Redes sociais. Hoje, o mundo, de uma maneira geral, é globalizado, né? A maior parte da população tem acesso à internet de uma forma ou de outra. Então, logo, claro que com pequenas alterações aí de acordo com a cultura de cada país, mas tem esse processo aí que acabou unificando. E aí, nesse ponto, né, eu acho que diz muito sobre a nossa forma de se relacionar, né? Quando a gente pensa hoje que a internet também potencializou a questão das redes sociais, né? Do uso das redes sociais. Então, a gente tem aí Instagram, Facebook, YouTube, que mais? Já tiveram outras, né? TikTok. Que acabaram caindo. Orkut, né? Que tinha antes, depois saiu. Agora tem uma nova, né? Que é o Clubhouse. Clubhouse. Tá aí o mundo evoluindo e a galera criando mais redes sociais. E aí, tem uma questão assim, que as pessoas têm o costume, né, de demonizar muito as redes sociais. É claro que sim, ela tem alguns aspectos que a gente precisa criticar e olhar assim, de uma maneira mais atenta. Mas também, se a gente pensar inicialmente, né, a ideia de redes sociais, que o próprio nome já diz, é essa ideia de fato de conectar pessoas, de possibilitar novas formas de se relacionar, de dialogar. E aí, tem ainda, né, dentro dessa questão, a questão do compartilhamento do sofrimento, né? Então, eu vou ouvir uma outra pessoa compartilhando que sofre aquilo e eu vou olhar e vou me identificar. Nossa, sim, sim. Eu vou olhar aquilo e vou falar né? assim, eu também me sinto dessa forma, né? E da mesma maneira, tem um outro aspecto, que é o aspecto mesmo que é esse aspecto mais problemático, né? Então, assim, que é a questão das imagens, né? Então, assim, são fotos que são sempre muito perfeitas, postadas em momentos específicos, a gente está sempre rindo, né? A gente está postando uma viagem, está postando um momento feliz. Então, dificilmente a gente vai ver pessoas expondo ali uma coisa assim difícil. Então, tem sempre essa história ali da perfeição. E como que essa forma, né, de agir está funcionando, está afetando a gente, né? Então, esse é um ponto muito importante. E aí tem até uma pergunta que eu coloquei aqui, eu não sei se você está vendo, que fizeram, que é a relação da ansiedade com a depressão. Não está aparecendo nos comentários para mim. Ai, que estranho. Não tá. Eu achei que aparece só para você. Mas tem uma pessoa que fez a pergunta aqui, né? Que é qual a relação da ansiedade com a depressão, né? Se quiser responder aí. Tá, claro. A ansiedade, ela vem enquanto um outro transtorno, né? São duas coisas diferentes. Tem os transtornos de ansiedade e transtornos de depressão. Mas a pessoa tendo ansiedade, transtorno de ansiedade, como é o meu caso, que eu tive o diagnóstico de depressão a partir da síndrome do pânico, me causou um medo imenso, uma cobrança imensa, foi na época que eu estava na faculdade, e tudo isso foi eu acho que até com rede social também, que a gente começa a se comparar, né? Isso tudo que a gente tem hoje, isso já acontecia na faculdade. Você comparar suas notas, você comparar um estágio, você comparar o profissionalismo, né, de alguém que está
né, mais avançado, de acordo com você mesma, né? Vozes da minha cabeça, fonte, vozes da minha cabeça. E isso tudo vai agregando para você começar a não ver muita graça na vida, porque você está lutando tanto e está vendo o outro ali alcançando algo que você não tá, então isso te causa medo, isso te causa ansiedade, isso te causa autodepreciação, né? Eu não sou ninguém, olha o fulano, tá muito melhor que eu. Quando eu formei, né? Nossa, fulano já conseguiu um emprego, já tem não sei quantos pacientes, olha eu, como é que eu tô hoje, sabe? Isso, na verdade, na minha vida durou bastante. Mas acaba sendo esse conjunto de medo, de autodepreciação, de comparação até muitas vezes com o outro, com a vivência do outro, né? Que você começa a ter esse desânimo mesmo de viver, porque não tá valendo a pena. Uhum. Esse foi, na verdade, o meu processo, né? A minha depressão. Cada depressão é única, igual você falou, né? Já tem 12, né? 12 tipos de depressão. Mas a depressão clássica, né? Mesmo sendo os sintomas muito parecidos, eles são externados, né? De uma forma particular de cada um, assim, né? Então, no meu caso, foi muito isso, assim. A minha ansiedade me trouxe todo esse desânimo de não achar que eu ia conseguir, sabe? Eu não vou conseguir, não vou ser capaz. Então, para mim, eu era um lixo mesmo, algo descartável que eu não. Que é assim, bem assim, né, que a gente se sente na depressão. Então, Nessa é isso, assim. Nessa questão também, assim, né, a gente falando das redes sociais, dessa ideia de comparação, eu acho que é super importante a gente contextualizar também a questão da forma de funcionamento, né? Do sistema de funcionamento social, né? Então, uma coisa que o Christian Dunker, né, que é um psicanalista assim, muito renomado, fala nesse sentido, é que a depressão e o neoliberalismo, eles funcionam juntos. Por quê? Com o neoliberalismo, a gente tem uma ideia de que se você fizer o suficiente, né, você vai alcançar o sucesso. Ou seja, o sucesso ou o fracasso diz respeito absolutamente a você. E se você não conseguiu, né, aquela vida, e aí a gente pensa hoje, né, num mundo capitalista, onde o valor social é colocado a partir do que você tem, né, dos bens de uma maneira geral, do que é considerado algo de valor. Então, existe a ideia de, se você não alcança isso, é porque você não se esforçou o suficiente, é porque você não deu conta. Então, quando a gente vai nas redes sociais, a gente vê ali histórias de sucesso, imagens de momentos perfeitos, né, de amizades e etc. E aí a gente vê aquilo e fala, nossa, né, a pessoa tem isso e eu não tenho. Logo, então... O problema é meu. O problema é meu, né? Então tem alguma coisa errada. E aí começa esse sofrimento, né? E aí a ansiedade e a depressão, de certa forma, elas caminham de mãos dadas, né? Existe, sim, a comorbidade, que é, no caso, quando as duas funcionam juntas. Existe o processo de se ter só ansiedade ou só depressão, né? Mas a possibilidade de se desenvolver uma e a outra, quando você tem uma delas, é muito grande. Exatamente por conta dessa forma de funcionamento. Desse cenário, exatamente. Exatamente. E eu acho que dentro essa outra questão, assim, né, da forma de funcionamento social, a gente também não pode esquecer que existe essa lógica, assim, desse discurso, né, além do discurso meritocrático, né, que é se você quiser, você consegue, individualiza tudo em você. Então, a culpa é sua. E, além disso, é colocado uma ideia de produtividade absurda, né? Porque no mundo capitalista, e aí quando a gente fala do capitalismo, é no sentido de produção de valor, não necessariamente só a produção do trabalho, né? É o que você produz. Então, e é o sucesso, né? E o que produção é o sucesso. Exato. Quando começou a pandemia mesmo, né? Era uma loucura de quem conseguia fazer mais cursos, de quem fazia as atividades físicas dentro de casa, quem fazia isso, quem fazia aquilo, e aí, né, foi Nossa, e uma palavra que surgiu, né, incrível na pandemia foi empreendedorismo. Ai, a pessoa está empreendendo, né? Colocar motoboy, né? De entrega de aplicativo e tal. Olha que grande empreendedor, né? Que antes ele tinha um emprego formal dele, mas perdendo o emprego por conta da pandemia, hoje ele é um grande empreendedor. Será?
empreendedor ou não tem outra opção mesmo, sabe? De trabalhar, de ter o seu ganha-pão, né? E até, assim, aproveitando esse comentário, muitas coisas que eu escuto da depressão, uma delas é que a depressão é uma doença de rico. Ah, não, porque quem faz terapia é só rico, né? Não, a pessoa, para ter uma doença psiquiátrica, sofrimento psicológico, é coisa de rico, né? Ah, então a depressão fala assim, a conta bancária dessa pessoa é muito alta, vou nada. A depressão não escolhe a pessoa pela conta bancária. Então, sim, a depressão é uma doença de todos. O acesso à saúde mental, a tratamento de saúde mental, aí é discutível. Mas a depressão em si é de todo mundo. Pode acontecer com qualquer pessoa. Sendo crônica, como é no meu caso, ou sendo startada, né, começado por algum gatilho. Mas, definitivamente, a depressão não é uma doença de rico. Não, Whindersson Nunes, né? Nossa Senhora. Se o Whindersson Nunes teve depressão, minha filha, não tem mais ninguém no mundo que veio falar que é doença, né, que não afeta rico. Exato. E aí, nessa questão aí, um outro aspecto, né? Tem até uma pergunta aqui que é assim... Qual é o nome do livro que a gente está tanto falando? É Uma Biografia da Depressão. O autor é o Christian Dunker, que é um psicanalista, né? Ele tem canal no YouTube, tem redes sociais, é um psicanalista assim, muito engajado em traduzir a psicanálise e uma leitura, né, da sociedade a partir do olhar da psicanálise. E aí é um livro super recente, ele lançou nesse último mês, em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, que é uma biografia da depressão, onde ele faz esse levantamento aí histórico de tudo que a depressão, né, foi modificando a partir aí de quando ela foi concebida como um transtorno, como uma doença, e como está até hoje no mundo moderno, né? Então, esse aí que é o nome do livro. Recomendo demais. E tem um ponto, né, que ele toca, que eu acho super interessante também, é que a partir dessa lógica da produtividade, a partir dessa lógica de individualizar a culpa ou não, né, de você ter sucesso ou fracasso ser exclusivamente sua, ele traz uma metáfora que eu acho muito interessante, que é a gente começa a esperar das pessoas que elas ajam como se fossem empresas, né? Então, o que uma empresa normalmente faz, né, dentro de um mundo capitalista? O objetivo é que ela produza o máximo possível, não importa como, e ela também dê lucro, né? Não adianta só produzir, precisa dar lucro. Então, se a gente pega essa metáfora e traz para a nossa vida, hoje, né, como pessoas, a gente está colocando o quê? Essa capacidade de produção, ou seja, né, uma quantidade de pessoas assim, tendo burnout, né, absurda nessa tentativa de produzir. Para quem não sabe, né, o que é burnout, é quando você chega à exaustão de tanto trabalhar. É óbvio que isso não acontece em um dia específico, né? É um acúmulo de trabalho, naquele ritmo de trabalho absurdo que te sobrecarrega a um ponto de que você não dá conta mais de fazer nada e você esgota, né? Então, ali é um transtorno também, né? Um diagnóstico que é dado e que precisa de uma atenção. Então, pra gente, né, como pessoas, o que é vendido? Essa produção absurda, não importa como, e aí tem esse discurso, né, do trabalho enquanto eles dormem, estudo enquanto eles dormem, o que você faz de meia-noite às 6, né? Você só não consegue se você não se esforçar o suficiente. E a ideia disso é alcançar o lucro, né? E pra gente hoje, para uma pessoa, né, no lugar da empresa, seria o que é o lucro? É essa ideia de felicidade. E a felicidade é só se você tiver bens materiais, se você for uma pessoa super bem sucedida, ganhar um salário X, né? Tiver casa, carro, não sei o quê. Então, assim, é uma quantidade absurda de utopias, né? Digamos assim, que não correspondem à realidade da diversidade social que a gente tem. E a gente está vendo o quê? Isso espelhado, né, nas redes sociais. E a partir do momento que a gente vê isso espelhado, a gente começa esse processo de comparação. Nossa, fulano tem isso, eu não tenho. Nossa, então eu preciso me esforçar mais, porque de repente eu chego nesse lugar, né? E aí você vai nessa busca incessante. E aí é quando a gente tem esse processo mesmo de adoecimento, né? E aí, nesse ponto...
a depressão considerada como mal do século, né? Exatamente por conta desse processo aí de organização mesmo da sociedade, de exigência e de olhar para as pessoas como uma empresa, como uma forma de produzir, né? Enquanto você estava falando, me veio uma coisa na cabeça. Isso começa muitas vezes na família. Você acabou de entrar na faculdade. Qual que é a comparação? Ah, mas fulano passou na federal, você está numa particular, né? Exemplo. Ah, seu primo passou de primeiro no vestibular, você está indo em cursinho ainda. Dentro da família, já vai tendo essa exigência. Você, como foi no meu caso, na faculdade, aquela comparação com o outro, e aí depois forma, e aí seu primo já conseguiu emprego. Sempre tem o primo, né, para ser comparado. O seu primo ou já o conseguiu irmão, emprego, né? ou o irmão, né? Alguém na família. Então começa muitas vezes esse adoecimento mental dentro de casa. A própria família, até o Cristiano que fala isso na entrevista, né? A própria família sai desse lugar de acolhimento, de ser sua base mesmo, algo que vai te dar uma segurança, e passa a ser um lugar de insegurança, porque você tem que provar para a sua família que aquele curso, se for psicologia, então, nossa senhora, que aquele curso é capaz de te fazer ganhar dinheiro, nem é de ser feliz, nem é de ser realizado, mas que você vai dar lucro para sua família, que investiu em você. E você. Né? Então tem toda essa ideia também de uma empresa mesmo, né? De eu estou investindo, estou colocando dinheiro porque meu filho, né? Enfim, vai me dar esse retorno financeiro no futuro. Então, quando você faz uma escolha de um curso que já tem essa fama, né, de não dar dinheiro, como é a psicologia, nossa senhora, é a morte, né? Porque dá dinheiro, medicina, direito... Artes, né? As pessoas escolhem artes. Artes, pessoal de... Pedagogia. Pedagogia, que quer fazer música. Nossa senhora, não, isso aí não vai te dar dinheiro, né? No curso da Alana, inclusive, ela fala isso. Não tem emprego que dá dinheiro, né? O emprego vai aqui, olha, toma o seu dinheiro, né? Não existe isso. Se for falar de emprego que dá dinheiro, vai dependendo. Medicina, se você for um médico muito ruim, se você for um médico que tá, né, deslumbrado com muita coisa, né? Também não vai te dar o dinheiro, né? Então, essa cobrança, muitas vezes, né, queria pontuar isso, que começa dentro de casa, dentro do ambiente. E aí a pessoa adoece dentro de casa e começa a externar isso, né, em redes sociais também, se comparando com o outro. Porque, poxa, a minha mãe me comparou com o primo, então deve ser que eu sou muito ruim mesmo, né, no que eu faço, no que eu quero, enfim. E aí, aí a gente puxa o sarro da rede social como eu fiz, né, assim, de poder me aproveitar dela para falar desse meu sofrimento e, a partir daí, ajudar pessoas muito antes de ajudar enquanto psicóloga. Enquanto paciente. Enquanto, nossa, Monique, eu também tô sentindo isso. Será que eu não tô com depressão? Não. E não tem essa resposta para te dar. Vamos procurar um psiquiatra? Tem gente que me chama no inbox até hoje e fala assim, nossa, uma vez eu lembro que você falou da importância de ir no psiquiatra, não sei o quê. Eu fui por sua causa. Falei, nossa... Pra mim é a melhor mensagem, sabe? Você começou a se tratar porque eu tava falando que eu tava me tratando e etc. E você foi lá e viu que é importante se preocupar com a sua saúde mental, né? Então, Monique, nesse caso aí tem até uma pergunta aqui que é o que vocês pensam sobre o uso de medicamentos para depressão? Acho que esse ponto é muito interessante, até queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque existe um tabu muito grande, né, de se... usar alguma medicação para a saúde mental. Eu vejo isso muito também nos pacientes que eu atendo, né? Quando a gente vê assim, uma situação ali que já está afetando o sono, já está afetando uma série de coisas, e a gente sugere, olha, eu vou te fazer então um encaminhamento para um psiquiatra, de repente pode te ajudar a gente fazer ali em conjunto, né, com a psicoterapia, e a pessoa assim dá um salto desse tamanho, do tipo assim, né, não, meu Deus, eu cheguei nesse nível, eu cheguei nesse ponto, né, e aí é um tabu muito grande sobre medicação. Perfeito. Uma coisa que eu sempre falo desde 2018, né, que foi quando eu comecei a falar mais nas redes sociais, não espera piorar. Não espera piorar. Principalmente se você tem resistência com medicação. Porque se você já está percebendo que você está disfuncional, que não está rolando
as alternativas principais, que eu sempre falo, que é fazer um exercício físico, mudar a alimentação, mudar a rotina, principalmente de rotina de sono. Se essas 3 coisas básicas não estão funcionando para você, não temos outra opção. Infelizmente, a gente vai ter que começar a fazer um tratamento químico, porque a depressão afeta a química cerebral. Então, você pode sim alterar essa química fazendo coisas básicas no dia a dia. Mas se você já está no nível de tipo, tem 3 dias que eu estou na cama, sem tomar banho, sem me alimentar, não tenho energia para levantar da cama, como que eu vou exigir que um paciente, né, por exemplo, faça exercício físico, mude rotina, mude alimentação? Não dá. Não tem como. Ele não vai conseguir. Isso, inclusive, pode piorar, porque ele vai ficar frustrado de não estar conseguindo. Percebe? Então, é um ciclo. Então, aí a gente precisa passar para a medicação, que é essencial em alguns casos. Em casos mais graves, né? Não, fizeram uma pergunta parecida para mim semana passada, se a gente vai ter que tomar, acho que foi isso, um antidepressivo para sempre. Nossa, tive o diagnóstico de depressão, então agora, se eu comecei a tomar o remédio, eu não tenho mais a possibilidade de tirar. Não necessariamente, porque você está tratando. Então, seu nível de depressão está diminuindo, logo ficando menos grave. Ficando menos grave, você conseguindo fazer todas essas coisas básicas e percebendo que você está conseguindo manter e que isso está te dando um resultado positivo, aí a gente tira a medicação, né? Mas definitivamente não é para sempre. Nem no meu caso, que é crônico. Eu já tive períodos de ficar sem a medicação, porque eu estava nessa rotina, assim, impecável. Mas foi sair um pouquinho, aí, né, fica mais complicado. Mas, geralmente, com uma depressão causada por um gatilho específico, né, em alguma situação mais difícil da sua vida, a medicação ela é feita por um período bem curto de tempo. Eu acho que nesse ponto aí da medicação, tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? Quando eu estou ali fazendo a psicoeducação dos pacientes, né? Que é quando a gente explica um pouquinho como as coisas funcionam para tirar um pouco desse tabu. É que a medicação, ela vai tratar os sintomas, né? Então, quais são os sintomas da depressão, né? Aí quando afeta organicamente, né? Ela vai te deixar sem energia, sensação de prazer que não vai existir, vai alterar o teu sono, vai alterar, né, a sua forma de se alimentar, vai sentir fome ou não, memória, percepção, atenção. Então, aí uma série de fatores orgânicos, né, ali do teu corpo, fisicamente, estão sendo alterados por conta da depressão. Então, quando tem esse processo, a gente toma uma medicação para lidar, né, com isso. Para poder lidar com os sintomas. Mas se você só toma medicação e não lida com o que está provocando a depressão, quando você parar de tomar medicação, você vai sentir, né, todos esses sintomas de novo. Então, por isso que eu sempre falo que é importante da gente colocar em conjunto, em paralelo, fazer a psicoterapia junto com a medicação, como um tratamento contínuo, porque a terapia vai lidar com a causa, vai te ajudar a desenvolver ferramentas emocionais para fortalecer o que está te adoecendo e a medicação vai estar te ajudando ali a lidar com esses sintomas. Igual você falou, né? A pessoa não tem disposição para levantar da cama, como é que ela vai ter energia para fazer uma atividade física, para se alimentar direito, até mesmo para ir para terapia, né? Então, tem esses aspectos. E eu acho muito curioso, né? As pessoas questionarem tanto a medicação quando, por exemplo, se eu quebro o braço e aí eu vou fazer um procedimento, eu vou precisar de anestesia. Depois que eu fiz o procedimento, eu vou precisar o quê? De um anti-inflamatório, de uma série... Pra dor. Começou a sentir dor, o remédio vem rapidinho, né? Pronto. Agora a dor psíquica, não. Exatamente. E aí na psicoterapia, assim, na parte psicológica, é a mesma coisa, né? Então a gente precisa, às vezes, de uma medicação para poder lidar com essas questões. Assim como às vezes eu machuco o braço, eu só coloco uma bolsa de gelo e tá ótimo, né? Então, tem esses aspectos. Deixa eu ver. Pode falar. Não, eu ia ter mais perguntas. Tem alguns pacientes também que ficam assim, mas eu já tomo tanto remédio, sabe? Pra tanta coisa. Aí colocar mais um remédio. Aí eu falo assim, então você não quer tomar um remédio para depressão, mas se você descobrir uma outra doença,
né? Assim, diabetes. Você descobriu que você está com diabetes. Ah, não, eu já tomo remédio demais, não vou tratar meu diabetes, não. E aí? Né? E aí? Então, é doença, é transtorno, né? Nesse sentido químico, aí a gente pode chamar de doença, né? Mas como não tem essa normalidade, né? Esse nível de serotonina e etc. no nosso cérebro padrão, aí é transtorno. Segundo Christian Dunker. Vamos ver aqui outra pergunta. O que vocês pensam desses coaches que tratam a depressão? Então, eu queria só começar essa resposta e eu passo para você, Monique. Eu acho que vem ainda dessa lógica que a gente estava falando, né? Desse caminho do capitalismo, da meritocracia, do neoliberalismo, né? De uma maneira geral, dessa ideia aí do sucesso e do fracasso. A partir disso, vai surgir uma série de coisas na nossa sociedade para dar conta dessa demanda, né? Então, junto com isso, por exemplo, o próprio Christian Dunker cita o crescimento das igrejas neopentecostais, né, que trazem a ideia da prosperidade, né? Então, existe sim uma questão de vida equilibrada, de ser abençoado por Deus, etc., para quem tem a fé. Isso faz parte da fé, da religião ali que você acredita e que você segue. Mas quando a gente fala de igrejas neopentecostais, a gente está falando aí de um movimento, né? Os grupos de células, né? Então, tipo, ali, cada pessoa tinha que ter 12 discípulos, e aí você vai escalonando. Quando a gente pensa na ideia de empresas, onde teve aquele marketing de pirâmide, né? De você ir vendendo. Tudo isso é para ampliar essa questão de produção. E quando vai lidar, né, junto com isso, a gente está falando também de uma tentativa do mundo moderno dessa velocidade de tudo. Então, a gente já não tem mais um ritmo de funcionamento que precise, né, desse processo. Né? Então, as pessoas querem tudo para ontem, né? As informações estão para ontem, as redes sociais estão aí o tempo inteiro. Você fala com a pessoa, você recebe ali a notícia na mesma hora, né? A comunicação ali, tudo rápido. Então, isso modifica a nossa forma de funcionar. E logo, quando vai lidar com o sofrimento, né, emocional, aí, com as nossas demandas da vida, vai surgir também aí uma profissão para lidar com isso de uma forma prática imediata. E rápida. Imediata. Eu resolvo os teus problemas. Você precisa o quê? Dividir tua vida na parte financeira, relacional, não sei o quê, não sei o quê. Então, em 4 sessões eu resolvo isso. Passo a passo. E promete, assim, uma cura, né? Então, é um problema. E aí, chegar ao ponto, né, de tratar a depressão. Enfim, queria te ouvir aí um pouquinho. Eu acho que a gente pode dividir sendo assim bem sucinta, que eu tenho críticas severas a isso, na verdade. Mas eu acho que talvez a gente pode fazer uma live falando só sobre isso, e seria ótimo. A gente pode dividir em áreas do saber. Eu acho que a gente não tem como misturar a área do saber da psicologia com a área do saber da religião, com a área do saber do coach. Talvez funcione para alguns casos, para algumas pessoas, em situações específicas. Talvez. Mas, para tratar transtornos mentais, como que você mistura uma área do saber que precisou de 5 anos, para dizer o mínimo, numa faculdade, com diversos teóricos, com diversas linhas e abordagens, com uma pessoa que tem um passo a passo e te promete a sua cura, a sua realização, né? Enfim, o seu tratamento. Percebe? Que é muito pouco. Para mim, parece muito pouco, muito simples. É uma fórmula mágica, né? É uma fórmula mágica. Se resolvesse, seria ótimo. Ótimo. Porque seria muito mais simples. O processo terapêutico é complexo, ele é lento, ele é demorado. É difícil mesmo as pessoas entenderem isso. Que, nossa, mas já tem 6 meses que eu tô fazendo terapia e toda vez tem um trem, então toda vez aparece uma coisa para trabalhar. Mas vai aparecer pro resto da vida. Porque você está em constante, né, mudança. Então, o coach que tem uma receita para você fazer sempre pro resto da vida, nossa, gente, seria ótimo. Eu adoraria ter.
mas infelizmente não funciona. Como eu disse, pode funcionar para determinados casos pontuais. Pontuais, para problemas simples, talvez. Agora, para tratar transtorno mental, que por si só já é muito complexo, acho complicado. É um processo, né? Acho que tem a diversidade de pessoas, né? Então, nem todo mundo precisa dali daquela fórmula mágica para alcançar tudo que quer, né? Assim. E nem sempre o que a gente quer, né? Porque eles falam assim, eu te ajudo a conquistar aquilo que você quer. Né? E nem sempre o que a gente quer é o que é melhor pra gente. E é exatamente a partir desse processo de se analisar ali dentro da terapia que é onde você vai descobrir aí uma série de coisas, contradições, se redescobrir, ressignificar uma série de coisas. Então, assim, quando faz essa comparação, né, do coach com o psicólogo, assim, nem tem como comparar, porque são duas propostas totalmente diferentes, né? Sim. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Tem uma pergunta que eu acho que você até respondeu ela um pouquinho, que é qual a classe social que a depressão mais atinge? Você trouxe, né, uma questão de que a depressão, ela afeta qualquer classe social, né? Então, assim, ela passa por qualquer tipo de sofrimento, mas existe, né, uma série de informações aí que a gente tem que a depressão afeta as pessoas que estão em maior vulnerabilidade social, né? Porque eu, por exemplo, posso não ter uma preocupação X por causa do meu estilo de vida. Agora, se a gente vai para uma classe, né, que é uma classe econômica que é assim, paupérrima, a pessoa não vai ter condições ali de lidar com o sofrimento do dia a dia, né? Ela está preocupada se no dia seguinte ela vai conseguir pagar o aluguel, ela vai conseguir alimentação suficiente para sustentar a família, né? Então, assim, é uma série de outros fatores. Isso se a gente não entrar nos outros aspectos, né? De questão racial, de orientação sexual, né? Então, socialmente aí, existem dados muito fortes. Hoje mesmo a gente sabe que a população negra e jovem tem 3 vezes mais chances do índice de suicídio, né? Então, assim, o que isso está querendo dizer, né? Dentro da nossa sociedade? Então, é por isso que é impossível a gente fazer uma leitura, né, do sofrimento emocional, de um transtorno, de uma questão aí psicológica que não contextualize as nossas vivências, né? Quem que você é como sujeito dentro da sociedade, né? Isso também diz muito sobre como você vai lidar com as suas questões, como você vai entrar em crise ou não, em sofrimento. Imagina, assim, pra gente que tem todos os privilégios que a gente tem, né? Falando de modo geral, de ter até estudado, de ter feito uma faculdade. A gente já passa por esse processo que é o tema principal aqui da nossa live, né? Que é você ter toda essa cobrança em cima de você. Você tem as ferramentas necessárias, né? Tem estudo, tem oportunidade, tem o básico. Você tem uma casa, você tem internet, né? Assim, saneamento básico, assim, básico do básico mesmo. Imagina, isso quer dizer, né? A gente já tem todo esse sofrimento mental. Imagina a pessoa que, além disso tudo, de ter que provar que ele é o suficiente, que ele dá conta, ter bens materiais para provar que ele é bem-sucedido sem ter o básico. Como que faz? A pessoa tem que pensar em comer, em dormir, em cuidar do filho, em diversas outras coisas e ainda em ser uma pessoa bem-sucedida. Como? A sociedade tem toda a exigência, mas as ferramentas nem todo mundo tem. Não tem o acesso. E aí que a meritocracia cai por terra, né? Não dá. Não é incomparável. Então, simplesmente não dá. É isso, né? Assim, acho que de uma maneira geral, né? A gente falou bastante aí sobre como os aspectos, né, sociais, a forma que a nossa sociedade hoje é construída, né, digamos assim, como ela está organizada, a nossa forma de trabalho, né,
Hoje a gente ainda tem isso mais agravado por conta da pandemia, né? Que muda a rotina, que muda as nossas relações, que muda esse tanto de aspectos aí na nossa vivência e de como tudo isso acaba realmente afetando aí a nossa forma, né, de lidar, né, com a vida e de como tudo isso também agravou, né, a quantidade de pessoas que entram aí nesse processo mesmo de crise existencial, né? De se questionar, de se comparar e achar que a vida que tem não é o suficiente, né? Não é permitido falhar, não é permitido errar. E aí o que você faz nunca vai ser o suficiente, né? Então ali a pessoa entra ali, digamos assim, num colapso, né? Então esse ponto realmente é muito importante. Sim. Eu queria assim que você fizesse aí suas considerações finais, mais uma vez, né? Agradecer aí por você aceitar o convite, compartilhar um pouco aí sobre o teu conhecimento, né? O conhecimento de vivência e o conhecimento também como profissional da área, né? Que também faz toda a diferença, com certeza é muito rica, né? Essa contribuição. Então, acho que isso foi muito, muito legal. Então, queria aí te agradecer e passar as palavras aí para você fazer suas considerações. Eu agradeço primeiramente a confiança, né, no meu trabalho. Assim, a gente se conheceu há tão pouco tempo, né, e você propôs a live, então muito obrigada pela sua confiança. E eu queria fechar essa live com uma mensagem de positividade, sabe? Porque a gente fala muito, assim, de depressão, é o mal do século, nossa senhora, tá tudo muito ruim, meu Deus do céu, e as pessoas estão adoecendo, né, e rede social, em vez de estar ajudando as pessoas, está piorando todo esse sentimento negativo, né? Isso muitas vezes faz a gente adoecer psiquicamente também, né? De nossa, tá todo mundo mal, tá todo mundo deprimido, então o mundo tá ruim, não vale a pena. E eu tava tendo essa conversa com meu marido, né? De tipo assim, já parou, ele que teve essa conversa comigo, na verdade, né? Você já parou pra pensar que as pessoas falam muito, né? Que o mundo tá muito ruim, que tá cada dia pior, mas que não precisa ser muito, há 50 anos atrás, 100 anos atrás, 1000 anos atrás, as pessoas não tinham nem noção do que era saúde mental. Nem noção. As pessoas, né, não tinham saneamento básico. As pessoas não tinham um remedinho para tomar, um antibiótico para tomar, morria de doença mesmo, sem nem ter oportunidade de saber que existia transtorno mental. Então, queria fechar essa live assim, falando que não, a gente está tendo mais descobertas, né, de possibilidade de nomear, né, o transtorno. Mas ele sempre existiu. Como no livro do Christian Dunker, né, na África, tinha só na África diversos nomes para nomear um sofrimento psíquico que hoje, né, a gente chama de depressão. Então, o mundo não está ficando pior, porque hoje a gente tem a importância de fazer o diagnóstico, né? Até que vai ser um post dessa semana, na verdade, lá no meu Insta. Por que a gente precisa fazer diagnóstico? Para tratar direitinho, para tratar da forma correta. Então, se a gente tem essa possibilidade, está diagnosticando muito, ótimo. Sinal que vai tratar também. Sinal que a gente precisa tratar. A gente tem acesso, né, ao tratamento hoje. Então, não está ficando cada dia pior. A gente tem acesso, tem como, né, tratar. Apesar do acesso à saúde mental ainda ser muito escasso, mas a gente ainda tem a possibilidade. Então, eu queria fechar a live dizendo isso. Que ótimo. Então, acho que é isso. Quem aí puder, né, quem está seguindo, né, aí, quem gosta desse tema, né, de depressão, quer saber mais sobre isso, eu super recomendo, né, o perfil da Monique, né, que é psicóloga da depressão. E é super legal, assim, ela traz temas, eu acho ótimo que ela também traz, assim, com um humor muito legal, né, então, assim, ela tem um jeito, assim, muito legal de falar sobre isso, então eu super recomendo aí. E também para quem se interessar, né, mais sobre essas temáticas aí de questões sociais, da psicologia com um olhar crítico, então também, né, é o meu Instagram, @LilianePsicologia. E é isso, então, gente. Obrigado por todo mundo, né, que vocês... todo mundo que esteve aqui, todo mundo que está aqui até agora, né? E obrigada também pelas perguntas. E é isso, a gente se vê aí numa próxima live. Ótimo, Liliane. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Então tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau.